Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Deus, que nesse momento, esse momento que é o principal momento, Deus, da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, ministrar, Senhor, em nossos corações. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos trazer sabedoria, Pai. Que seja, Senhor Jesus, para nós uma palavra de direção, uma palavra de sabedoria. Que nós possamos, Deus, usá-la, Senhor Jesus, meditá-la, Senhor Jesus, crer na Tua palavra, Senhor Jesus, sermos edificados, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor irá ministrar, Senhor, aos nossos corações nessa noite, Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que a presença do Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, meu Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus, que cada mente que esteja nesse lugar, meu Pai, que Senhor Jesus possa estar focado, Senhor, naquilo que o Senhor tem a ministrar, Senhor Jesus, nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Batalha espiritual. Abra aí a palavra do Senhor, Salmos capítulo 27, versículo 1. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois na adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. E no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. Ao teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampare nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregue ao capricho dos adversários, pois testemunhas falsas se levantaram contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor sobre a terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Depois de lermos esse salmo tão maravilhoso, que na verdade é uma ministração profunda e real dos dias em que nós temos vivido hoje. Todos nós temos lutas, todos nós temos batalhas, todos nós, todos os dias. Mas existem situações que perduram em muito tempo em nossas vidas, causando sofrimento, tristeza, desânimo e esfriamento espiritual. Talvez a sua dificuldade seja em relacionamentos. Talvez a sua luta seja por causa do dinheiro. Talvez a sua luta seja por enfermidades. Talvez a sua luta possa ser por uma tristeza sem razão qualquer. Brigas entre famílias, pais com filhos, marido, mulher. São tantas situações, às vezes o que nos causa esfriamento, a nossa boca. A gente fica nervoso quando vê, a gente solta palavras e a gente se arrepende. Às vezes atitudes de ira. E a gente fica se perguntando, Senhor, quando eu vou conseguir dominar isso? Senhor, quando é que eu vou conseguir segurar esse negócio? Se a palavra do Senhor diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor, até quando essas coisas vão continuar me perseguindo? Eu queria que você
meditasse agora, falasse assim, aonde é que é a minha maior batalha espiritual? Talvez seja uma dificuldade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Talvez seja uma dificuldade de cuidar da esposa, ou cuidar do marido, ou de largar o telefone. Parece tão simples. Mas hoje eu ouvi uma história que mexeu muito comigo, que falava de uma mãe que estava lendo uma carta na sua casa, e o marido chegou e olhando no celular. E aí a esposa começou a chorar copiosamente. E aí ele, continuando olhando no celular, perguntou à esposa, por que você está chorando? Porque eu estava lendo uma carta que me emocionou muito. E ela falou, eu vou ler para você a carta. E ele, continuando olhando os seus recados no celular. E ela começou descrevendo assim, uma carta de uma criança, dizendo que queria ser um celular, porque os seus pais davam atenção ao celular. Que os pais não brincavam com ele. Mas quando eles chegavam em casa, a primeira atenção que eles davam era para o celular. Que quando ele chorava, os pais não davam muita atenção, na mesma proporção quando o celular toca. E por isso ele queria ser um celular. E aí o marido, já chorando, perguntou para ela, quem é essa criança que estava escrevendo essa carta? E ela respondeu, nosso filho. Às vezes o fato de nós estarmos na mesma casa, debaixo do mesmo teto, não significa que nós temos relacionamento. Existe uma diferença brutal entre você estar debaixo do mesmo teto e você ter relacionamento com as pessoas que ali vivem. Mas talvez a sua dificuldade possa ser liberar perdão sobre a vida das pessoas. Talvez a sua dificuldade possa ser em entender o coração das pessoas. Talvez a sua dificuldade seja evangelizar pessoas. Eu gostaria que nessa noite vocês trouxessem à mente de vocês, olha pastor, eu tenho uma vida bacana, mas isso e isso aqui me impede de viver uma vida plena na presença de Deus. A vida plena na presença de Deus é a expectativa daquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas eu pergunto para você, você vive a plenitude de Deus em todos os ambientes da sua vida? Familiar, de relacionamento, no trabalho, em qualquer lugar. Nós vivemos 100% a plenitude de Deus. Então nós temos um caminho a trilhar para que nós possamos chegar. E essa é a expectativa de Deus, que nós lutemos todos os dias para que nós possamos chegar a essa plenitude, a essa expectativa de Deus maravilhosa que Deus tem para nós. Qual é o conceito de batalha? Porque se nós entendemos que temos dificuldade em vencer barreiras em nossa vida e que Deus nos ensina a superá-las, então nós temos aí uma batalha. Amém? Nós temos, na verdade, um combate. Então, o conceito de batalha, combate entre forças oponentes em terra, no ar ou no mar, e eu acrescento também nas regiões celestiais. A nossa luta, ela não é contra a carne. A nossa luta é espiritual. Mas, irmãos, são batalhas. E muitas vezes as batalhas vêm nos momentos de fragilidade das nossas vidas. Já pararam para perceber isso? Nos momentos que nós estamos mais enfraquecidos, pumba, vem aquela dificuldade. E eu gostaria de nessa noite dar 2 exemplos para vocês. Um é de Jesus e outro de Paulo. Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4. Uma palavra aqui bem conhecida, né? Foi a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Eu só queria ressaltar alguns detalhes aqui. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Imagina você, 40 dias,
40 dias e 40 noites sem comer. O que ele teve, Jesus? Fome. E o que você teria no lugar dele? Desespero imenso de comer alguma coisa. Não é assim? E nesse momento o que aconteceu? O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Espera aí, eu posso. Eu estou com fome. Isso assim é minha vontade. Resolvo o meu problema. Muitas vezes nós temos a vida dividida dentro de casa por causa de dinheiro. Meu dinheiro é meu, seu dinheiro é seu. Já temos uma divisão dentro de casa. Não podemos ter esse tipo de situação. Eu não posso adquirir nada sem falar com a minha esposa, porque nós somos um em Cristo Jesus. E às vezes nós ouvimos, porque eu compro isso, porque eu... Às vezes eu estou em lojas por aí, em situações onde a noiva vai comprou já o vestido e vai comprar o terno, né? Vai comprar o terno para o marido, aí vai comprar, compra aí um baratinho. Aí um dia eu falei assim, olha, o valor do terno é 5% ou menos do valor do seu vestido. Aí ela, né? É. Aí você já começa a ver a diferença de importância. Aí gastou 5 mil reais num vestido e não queria gastar 500 com o terno do homem. Direitos diferentes. Qual é a sua batalha espiritual? Qual é a sua luta? Jesus nessa situação aqui, ele estava com fome, há 40 dias sem comer, e ele tinha total condição de resolver aquele problema da maneira que ele quisesse, da forma que ele quisesse, ainda mais sendo tentado naquele momento. Mas ele teve a palavra do Senhor Jesus. Ele teve sabedoria vinda da parte de Deus para não intentar sobre essa situação. Mas muito pelo contrário. O que ele respondeu? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma outra situação, 2 Coríntios. Abre aí a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Ainda falando de dificuldades. É Paulo dizendo, né? Para impedir-me que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Eu já ouvi muita gente falar que espinho na carne era o pecado que Paulo carregava. A palavra de Deus não diz isso. Eu já vi pessoas falarem assim, como Paulo tinha um pecado que ele carregava, eu também tenho o meu. Eu estou amarrado isso em nome de Jesus. Se você tem essa certeza no coração, você ainda não conheceu a graça do Senhor Jesus que nos alcança, que nos purifica, que nos limpa todos os dias, quando eu e você reconhecemos o nosso pecado. Se você acha que existe condição da sua vida de santidade de carregar um pecado, meu querido, você está bem enganado. O que a carta aqui de 2 Coríntios diz, quando se relata em espinho na carne, está falando sobre alguma doença ou enfermidade ou sofrimento que Paulo tinha continuadamente. Não está falando de pecado. E ele continuando aqui, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Quando nós nos colocamos na mesma condição de Paulo, de buscarmos ao Senhor, de entendermos a soberania de Deus, nós espiritualmente nos fortalecemos.
Porque uma tendência do homem, uma tendência do ser humano, quanto mais condição favorável ele tiver, mais acomodado ele fica. Quanto mais condição ele tiver, mais acomodado ele fica. Quanto mais provação ele passa, mais pequeno ele se sente e ele vai se buscar fortalezas em Cristo Jesus. Nós devemos sempre buscar a presença de Deus. Quando nós estamos bem, nós devemos alegrar no Senhor e nas dificuldades nos fortalecer em Cristo. Mas isso não pode alternar a minha constância com Ele, amém? Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E eu paro por aqui. Irmãos, não existe lugar melhor do que a casa do Senhor. Não existe lugar melhor do que estarmos com os irmãos, porque é aqui que nós nos fortalecemos. Pastor, mas eu faço culto em casa. Glória a Deus que você faz culto em casa, mas é imprescindível a sua presença nesse lugar, porque nesse lugar, ao mesmo tempo que nós temos oportunidade de abençoar a vida de irmãos, ao mesmo tempo nós temos a oportunidade de sermos abençoados com palavra, com testemunhas, com orações. E é para isso que serve a igreja do Senhor. Então, se de repente numa sexta-feira você não tenha nenhuma necessidade de oração, venha ao culto de oração. Venha a esse tempo de oração ao Senhor, porque você pode ser tremendamente usado pelo Senhor para abençoar uma pessoa. No momento que nós somos usados pelo Senhor para abençoar alguém, nós edificamos a nós mesmos e a pessoa. E é tão gostoso ter testemunho para contar, não é verdade? Então que você possa ver esses momentos de tribo, o momento que nós estamos em família, que nós temos ali mais liberdade para discutir, para conversar. Momentos assim são fundamentais dentro do processo de crescimento da nossa vida espiritual. Amém? Vamos colocar de pé? Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, e algumas outras versões, pelo beneplácito da tua vontade. O que mais importa é que diante das suas lutas, diante das suas batalhas, existe a estratégia de Deus para vencê-las. Ah, pastor, você não está lá em casa para saber. Eu não estou. Mas se você invocar a presença do Senhor Jesus, Ele vai estar. Se você invocar a presença do Senhor Jesus, Ele vai estar. A presença do Espírito Santo do Senhor vai estar lá. A presença do poder do Senhor Jesus vai estar lá. Ele vai se manifestar, Ele vai falar ao seu coração, você vai abrir a palavra e Ele vai te responder, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor, o nosso pedido, Ele nos ama, Ele não quer nos ver sofrendo, mas Ele quer nos ver em paz, em segurança.
Esse é o nosso Deus. Um Deus que surpreende, um Deus que nos ensina, que nós devemos sempre confiar, nunca desanimar, nunca desistir, nunca se abater, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso, porque Ele conhece as nossas necessidades antes que nós abríssemos a nossa boca. Ele não dá palavra, Ele não dá situação mais pesada do que nós podemos suportar. A palavra do Senhor diz que Ele é simples, Ele é manso, Ele é humilde de coração, e seu fardo é leve. Nós carregamos a marca de Jesus em nós. Nunca desanimemos, mas sejamos cheios da glória de Deus, cheios da presença de Deus, cheios da manifestação do poder de Deus. É lutas, aleluia, xere canta labanaias. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, porque mesmo em meio a circunstâncias difíceis, Pai, mesmo que eu ainda ande no vale da sombra da morte, o Senhor estás comigo, Deus. Pai, em nome de Jesus, abraça, Senhor, essas pessoas aqui nesta noite, Pai. Traz, Senhor Jesus, Pai amado, conforto para cada coração que está aqui nesta noite, Pai. Entra, Senhor Jesus, na mente de cada um dos Teus filhos, sobre suas lutas, sobre as suas batalhas. Pai amado, venha trazendo, Senhor Jesus, ali a estratégia para cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Mesmo para aquelas que parecem serem impossíveis de se resolver, que o desgaste dos anos vem trazendo ao longo do tempo, a diminuição de fé, uma incredulidade, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo esse pensamento, na autoridade do nome de Jesus. E que seja liberada uma nova porção, Senhor, em nome de Jesus, de fé. Seja liberado, Senhor, sobre a mente desses Teus filhos, Senhor Jesus, uma nova disposição, meu Pai, uma nova visão, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, que seja derramado, Senhor, uma nova dinâmica, Senhor Jesus, sobre cada luta, meu Pai, sobre cada situação, meu Pai. Que não existe portas que o Senhor não pode abrir, não existe corações que o Senhor não pode quebrantar, não existe circunstâncias que o Senhor não possa mudar. Pai, em nome de Jesus, que haja inclinação dos Teus filhos, Senhor Jesus, nesta palavra, nessa noite, que haja, Senhor Jesus, convicções, meu Pai, que derrame, Deus, sobre eles, meu Pai, a convicção da vitória, Senhor, em nome de Jesus, para todos os Teus filhos, Senhor. Que nós possamos marchar, Senhor Jesus, com convicção, meu Pai. Que nós não venhamos pedir e orar ao Senhor, meu Pai, sem certezas, meu Pai. Porque nós sabemos que aqueles que andam desse jeito não conseguem coisa alguma, Senhor Jesus. Mas derrama, Senhor Jesus, sobre a vida deles nessa noite. Ore, canta labanás. Convicções, Pai. Mudanças. Estratégias, Senhor. Nova maneira de pensar e de agir, Senhor Jesus, sobre as batalhas, sobre as lutas, e que haja vitórias, Pai. Nos relacionamentos, na vida financeira. Pai, onde quer que haja necessidade da Tua ação, Pai. Que o Senhor atue, Senhor, nessas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glórias a Ti, meu Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai. Digno de ser adorado nessa noite, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus.